São Paulo, 22 de outubro de 2003. 9h30 da noite de uma quarta-feira. Num bairro nobre da cidade, um homem e uma mulher entram num táxi. Minutos depois, o táxi é abordado. Os bandidos querem o passageiro. Desce todo mundo. Vambora, não interessa. Vambora, desce cá, cala a boca. Vambora, não interessa. Vambora, desce cá, cala a boca. Não, eu não quero dinheiro não. Vambora. É o meu pai, Rio de Janeiro, 1 hora depois. O telefone toca num apartamento da zona sul da cidade. O telefonema é o início de um pesadelo. O sequestro do jornalista Ivandel Godinho. Mãe, o que foi? São quase 3 anos que a gente está vivendo nisso. E a gente está na espera, na nossa espera sozinhos, como família. Boa noite. Este homem, o sequestrador Miguel José dos Santos Júnior, o Juninho, afirmou: o jornalista Ivandel Godinho está morto. E ainda indicou o lugar em que ele teria sido enterrado. Nos próximos dias, o resultado de um exame de DNA pode comprovar se os ossos encontrados são mesmo do jornalista. 3 acusados do sequestro já estão presos e a polícia procura outros 2 envolvidos. Há quase 3 anos, os parentes e amigos do jornalista enfrentam angústia e desespero para descobrir o que de fato aconteceu com Ivandel. Todos desejamos muito que o caso tenha uma solução, que o caso consiga ser encerrado. De alguma forma, para a família descansar em paz, poder seguir a vida. A polícia, na realidade, veio investigou, continua investigando o possível para esclarecer o fato. Ano de 2003. Empresário bem-sucedido, Ivandel é dono de uma empresa de assessoria de imprensa, com escritórios no Rio, São Paulo e em Brasília. Durante a semana ele trabalha em São Paulo. Muito bom, gostei. Parceiro de muitos anos. Eu já conheci ele trabalhando nessa área de assessoria de imprensa, né? E hoje é uma grande empresa dessa área de assessoria de imprensa. É uma empresa super respeitável pelos colegas de um modo geral. A empresa dele fazia assessoria de imprensa para muitas empresas, na Copa do Mundo, no Carnaval, então se relacionava com muita gente, conhecia muita gente. Então isso faz com que a pessoa fique bastante conhecida no meio artístico, no meio esportivo. Era uma vida atribulada e ao mesmo tempo bastante interessante, né? Casado pela segunda vez e pai de 4 filhos, Ivandel passa os fins de semana no Rio de Janeiro. Uma pessoa que irradiava alegria, que sabia valorizar a vida, que entre o lamento e a ação otimista ia sempre preferir a ação otimista. 21 de outubro de 2003. Ivandel chega de uma viagem de lazer com a mulher e os filhos do segundo casamento. Ele fica em São Paulo e a família segue para o Rio de Janeiro. – 22 de outubro. Ivandel se prepara para ir a uma reunião com um cliente. Ele sai acompanhado por uma jornalista de sua empresa. Tudo bem aí, certinho? Aqui eu fiz umas mudanças na apresentação que eu queria que você desse uma olhada. Sinceramente, o cliente não gosta de esperar. Vamos embora, nós estamos super... Dirigiu a um ponto de táxi. Logo após adentrarem no veículo, no táxi, na rua Itália, eles foram abordados por indivíduos numa motocicleta. O Linha Direta localizou uma testemunha que presenciou toda a ação dos bandidos. Ela aceitou dar uma entrevista, mas pediu que sua imagem não fosse mostrada. Eu notei uma moto com 2 elementos. Um seria o rapaz que atrás, ele com a arma apontando para o motorista, né, para o carro. Ouvi assim os gritos pedindo para desce, 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 você vem comigo. Né? Apontando a arma para o Ivandel e eu olhando e ele relutando, né? Pouco depois, a jornalista que estava no táxi junto com Ivandel liga para a casa dele no Rio de Janeiro. Pai,
Eu cheguei em casa e na mesma hora eu senti um clima muito estranho, eu senti um silêncio numa casa que sempre foi muito animada, muitas coisas acontecendo, uma família muito feliz. É meia-noite. O filho de Vandel chega na hora do primeiro contato dos sequestradores. Não faz nada com ele. Os bandidos obrigaram o próprio Vandel a falar o telefone e confirmar o sequestro. Foi a última vez que a mulher de Vandel ouviu a voz dele. E os caras começaram a ligar, os bandidos, pedindo dinheiro e falando que não ligariam antes de sábado. Não! Não! Segunda-feira, os sequestradores pedem um resgate muito alto. Foram assim momentos de muita angústia, porque aquela incerteza e ela insistindo que eles devolvessem o marido dela e que abaixasse o valor, porque o valor começou absurdamente muito alto. Para negociar o resgate, a mulher e o filho mais velho de Vandel se mudam para o apartamento da família em São Paulo. Alô? Era uma voz assim agressiva, uma voz como se estivesse zombando, né? Da sociedade, zombando da família, zombando da polícia e tudo mais. Miguel José dos Santos Júnior, o Juninho, era o sequestrador que ligava para a mulher de Vandel. A polícia não encontra nenhuma pista dos sequestradores. Olá! Tem um vigia que não viu as coisas direito. As câmeras na hora do arrebate, como se chama, quando pegam a vítima, não funcionavam, dos condomínios, isso eu sei porque não gravavam. Isso eu acho que não é culpa de ninguém, né? É um sistema falho. Em janeiro de 2004, 2 meses e meio depois do sequestro, os bandidos aceitaram reduzir o valor do resgate. 10 de janeiro, São Paulo. Um parente de Vandel segue as instruções dos sequestradores. Ele circula pela cidade durante horas. Alô? Sim, pode deixar. Tô indo pra lá. A família, a pedido dos próprios secretários, não queria que a polícia ficasse muito próxima, porque poderia ser fatal se o sequestrado ainda estivesse com vida. No início da madrugada, um sequestrador pega o dinheiro do resgate. As pessoas que nos orientavam passavam que a negociação foi muito bem conduzida, que a chance de alguma coisa dar errado seria mínima. Ansiosos, os parentes esperam a volta de Vandel. No meio da madrugada, o sequestrador telefona. Alô? Ele disse assim jocosamente: olha, corre atrás, Kiki, corre atrás, porque nós não vamos entregar o seu marido, corre atrás, é muito pouco. Isso aqui é só para sustentar o seu marido aqui no cativeiro. Para aumentar a aflição dos parentes de Vandel, a investigação também não foi adiante. A polícia não conseguiu identificar o dono da moto usada no resgate e perdeu a única pista que possuía. A moto não foi localizada. Essa moto constava no nome de uma pessoa que vendeu para uma segunda, que vendeu para uma terceira, que vendeu numa feira de moto, de carro, essas coisas. A meu ver, a polícia de São Paulo tem procurado agir em caso de sequestro, tem procurado investir mais nisso, tem procurado, tem obtido até algumas vitórias importantes, né? Mas eu acho que naquele momento a polícia estava um pouco confusa, estava um pouco dizendo, não é isso, sei lá, São Paulo não está tendo muito sequestro, sei lá, né? Estava, como ainda estava, né? Muito sequestro. Os sequestradores não ligam mais. Os parentes de Vandel iniciam então uma longa espera. Durante um ano, eles aguardam notícias de Vandel. Nós ficamos com esse celular à disposição deles, eles nunca mais ligaram. Em janeiro do ano passado, quase 1 ano e 3 meses depois do desaparecimento de Vandel, a polícia prendeu em São Paulo um adolescente de 17 anos, acusado de participar do sequestro de um engenheiro civil. Segundo a polícia, o adolescente também confessou ter participado do sequestro do jornalista e apontou outros 6 homens envolvidos no crime. 2 foram presos em seguida: Fabiano Pavan do Prado
e Wilson de Moraes da Silva. Quando da prisão deles, eles nos deram alguns detalhes com relação ao cativeiro, aos acontecimentos lá dentro e confessaram as suas participações no crime. O cativeiro teria sido nesta casa, numa favela na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, os três contaram que Vandel foi morto no cativeiro. As simulações a seguir são baseadas no depoimento dos presos. 2 dias depois do sequestro, Ivandel passa mal. O que é? Tá gemendo? Tá o quê? Tá passando mal? E o Ivandel era, além de ser hipertenso, era hipocondríaco, ele tomava muito remédio, né? Alguns porque precisava e outros não. Os próprios sequestradores, eles relataram que em função da enfermidade que tinha a vítima, ela passou a ter delírios, chamava pela esposa, chamava por uma das filhas. Mesmo fraco, Ivandel tenta fugir. Mas os bandidos reagem e o agridem. Ferido, Ivandel acaba morrendo. E os sequestradores terminaram por agredir a vítima, dando coronhadas na cabeça dela de forma a contê-la. Em função dessa reação, ela acabou morrendo. E aí os sequestradores contam como levaram a vítima, como ocultaram o corpo da vítima. Os bandidos retiram o corpo de Vandel do cativeiro. Segundo ainda eles teriam colocado a vítima entre alguns pneus e ateado fogo. Antes disso, o adolescente disse que inclusive chegaram a desferir algumas machadadas tentando fragmentar o corpo. Nós não temos esse dinheiro. Os bandidos confessaram que, apesar da morte de Vandel, continuaram negociando com a família durante mais de 2 meses, como se ele ainda estivesse vivo. Até que conseguiram receber o resgate. Primeiro você se depara, com a brutalidade, a desumanidade, de um ser humano que sequestra o seu semelhante, que é um crime de uma covardia sem limite. Em janeiro do ano passado, a partir do depoimento dos presos, policiais seguem até o local em que Vandel teria sido enterrado. Eles encontram ossos. E eles pegaram esses ossos e simplesmente anunciaram como sendo do Ivandel antes de ter uma prova. E o laudo do IML, quando ficou pronto, apontou que não eram ossos de animais. No fim do mês passado, o sequestrador Miguel José dos Santos Júnior, o Juninho, foi preso nesta casa em Itanhaém, no litoral paulista, e confessou participação no crime. Ele disse que Vandel foi morto no cativeiro pelo sequestrador Wilson de Moraes da Silva. Indicou aos policiais um outro lugar onde o corpo do jornalista teria sido enterrado. Nas próximas semanas, o resultado de um exame de DNA vai confirmar se os ossos encontrados são mesmo de Vandel. Juninho, acusado de planejar o crime, explicou como os bandidos decidiram sequestrar Vandel. Juninho disse à polícia que antes de virar sequestrador, trabalhava como motoboy. Num dia em que entrou na empresa de Vandel para entregar documentos, perguntou para os funcionários quem era o dono. Recebeu a informação de que se tratava de uma pessoa bem-sucedida. Foi aí que escolheu a vítima. Juninho vai ser julgado pelo sequestro de Vandel. Fabiano Pavan Prado e Wilson de Moraes da Silva já foram condenados a 12 anos de prisão. O adolescente acusado foi encaminhado para uma instituição de menores infratores e hoje está em liberdade. A polícia ainda procura 2 acusados do crime: Sidney Correia, o Sid Nelson, e o Wellington Ricardo da Silva, o Neneco. É dessa pessoa tranquila, calma, pacífica, decidido nas coisas que iria fazer, mas com
um espírito generoso, aberto, cordato, né? Solícito, né? Então foi a última impressão de Vandel. Eu me pego várias vezes quando eu estou dormindo emocionado. Me pego emocionado, lembrando uma pessoa que me ensinou como que a gente deve ser com um ser humano, que me passou que as pessoas são iguais, que não existe diferença. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Sidney Correia, o Sidney Nelson, 22 anos, e o Wellington Ricardo da Silva Neneco, 27 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Antes do segundo caso desta noite, veja como foi a prisão de Daniel Félix da Silva. Ele é acusado de atirar na ex-mulher e de matar a própria filha, de apenas 2 anos. O crime foi na cidade de Bahia, na Paraíba. Graças à sua denúncia, Daniel foi preso em um sítio, na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Ele estava vivendo com uma nova mulher e trabalhava como lavador de carro. Segundo a acusação, em agosto de 2004, Daniel decidiu se vingar da ex-mulher, a doméstica Luciana Lima do Nascimento. Daniel não aceitava o fim do casamento e planejou uma armadilha. Na noite do crime, Luciana estava num carro com a filha no colo. Daniel atirou 5 vezes. A menina Daiane Nayara Nascimento da Silva, filha de Daniel e Luciana, morreu na hora. Luciana ficou ferida, mas sobreviveu. Na prisão, Daniel confessou o crime. Antes de vê-la, você já foi atirando no carro? Antes de ver, porque eu já sabia o carro já qual era já. O resultado foi a morte da sua filha. Se arrepende? Lógico. Daniel Félix da Silva vai continuar preso enquanto aguarda julgamento. Assista agora o segundo caso de hoje. Setembro de 2003, cidade de Bahia, na Paraíba. Maria José se consulta com uma mãe de santo. Ela pergunta por seu neto desaparecido há 4 meses. Quando cheguei lá, ela botou uns busão assim. Ela disse, Dona Maria, não tem nada bom para seu filho. Eu joguei para 7 navalha. Uma pombagira muito boa. E tudo que eu peço a ela, eu vejo. Seu filho está morto e enterrado na pousada com a mão esquerda. A mãe de santo revela o triste destino do neto de Maria José. E ele gritou muito pedindo socorro para não matarem. Não me mate não, não me mate não. E eles matando aos poucos. Eu digo, Dona Anita, pelo amor de Deus, tá. Tá que eu tô vendo ele deitado, ele com a mão assim e a outra assim. Eu endoideci. O neto de Maria José chamava-se Carlos Alberto, o Beto, um jovem de 20 anos. Dias depois, a polícia encontra o corpo de Beto enterrado no local indicado pela mãe de santo, embaixo de uma plantação de quiabos no terreno de uma pousada. No dito canto que a mulher me disse, o menino tá. Mas Beto não era a única vítima. No dia seguinte, a polícia encontrou mais 2 corpos no mesmo local. Isso mesmo, além de Beto, outros 2 homens tinham sido mortos, enterrados no terreno desta pousada, a Recanto Verde. O lugar, hoje abandonado, ficou conhecido como Pousada da Morte. Matavam friamente dentro da própria pousada, às vezes até com requintes de barbaridade. Pelo que ficou apurado durante a instrução do processo, praticamente inexistiram motivos para a prática dos assassinatos. Veja agora como tudo aconteceu. Cidade de Bahia, a 6 quilômetros de João Pessoa. A pousada Recanto Verde é um lugar simples com lema: nos menores gestos, maiores expressões de amor. Na parte de trás, funciona um bar e um pesque pague. O nome do dono: Francisco Antônio Lino, 44 anos, casado. Na pousada, Francisco também cuida de porcos e galinhas. Ele tem um sócio na criação dos animais. E aí, rapaz, tudo bom? Silclênio Basílio dos Santos, 28 anos, casado. Eu investi um pouco de dinheiro que tinha trazido. Eu comprei umas galinhas, comprei mais uns porcos novos e a gente ficou criando. Segundo a acusação, Francisco e Silclênio se uniram e mataram 3 homens com crueldade, por motivos banais, quase inacreditáveis. A primeira vítima foi Aderaldo Cardoso dos Santos, um desempregado de 45 anos, que fazia serviços para Francisco
e por isso morava de favor na pousada. Ele era uma pessoa muito pacata, muito boa, pessoa mansa, não bulia com ninguém. Olha aqui, você não fala assim comigo, não fala assim comigo. Agosto de 2002. Silclênio e Aderaldo discutem e trocam insultos. Francisco está junto com os dois. Aderaldo leva uma surra. Nessa discussão, combinaram os dois e o Silclênio, mais uma vez, foi quem foi o autor material do crime, sem descartar a possibilidade da participação do Francisco Antônio Leme. A cara que ele fez. Ele vem pedindo. Não me bate não. Eu vou só. Minutos depois, Francisco e Silclênio vão beber num bar. Vou bicar o que eu dei no dedo da costela. Eles deixaram Aderaldo desmaiado num quarto sob a vigilância de um outro homem. O nome dele: Carlos Antônio dos Santos Silva, o Carlinhos, 38 anos, que fazia alguns serviços na pousada. Quando Francisco e Silclênio voltam, Carlinhos diz que Aderaldo fugiu. Eles se assustam, mas é apenas uma brincadeira. Francisco e Silclênio reagem de maneira brutal e resolvem matar Carlinhos e Aderaldo, que já está ferido. Ele dizia que não ia matar ele não, mas ele chegou na hora errada. Era assim, um comportamento frio, comportamento cruel. Em momento nenhum eles apresentavam arrependimento. No próximo bloco. Francisco e Silclênio escondem os corpos nos fundos da pousada. A gente foi, cavou 2 buracos, um do lado do outro. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Francisco Antônio Lino, Sidney Correia, o Sid Nelson, e o Wellington Ricardo da Silva, o Neneco. Depois de matarem Aderaldo e Carlinhos, Francisco e Silclênio se preparam para esconder os corpos num terreno nos fundos da pousada. A gente foi, cavou 2 buracos, um do lado do outro, mais ou menos na profundidade de 1 metro, e voltou para a pousada para pegar os corpos. Francisco e Silclênio escondem os corpos. Ele passava em cima com o carro de mão, levando até aos fundos do educandário, no caso aquela região ali, e era onde ele fazia o cemitério clandestino dele. Ele descia por aqui, pelo canto do muro aqui. No dia seguinte, Francisco e Silclênio plantam quiabo em cima dos corpos. E para ocultar o cadáver, faziam lerões. Lerões são amontoados de terra fértil e se coloca plantas em cima. Os parentes das vítimas começaram a procurá-los, mas ninguém tinha nenhuma pista. Procurei esse menino tempo dentro das canas, todo canto não ficou canto. Eu passei quase um ano procurando esse menino. Francisco e Silclênio continuaram a cuidar da pousada como se nada tivesse acontecido. 5 meses depois, no início de 2003, Silclênio chamou um conhecido para ajudá-lo na criação de porcos. Ele era o garçom Carlos Alberto Marques de Oliveira, o Beto. Casado, pai de uma filha, 20 anos. Beto e Silclênio percorrem as ruas e recolhem restos de comida para os porcos da pousada. O Silclênio pegava lavagem para os porcos do Chico. E ele ia ajudar ele também. Aí ganhava uma porcentagemzinha. Negócio de R$20, 25, 30, o que ele quisesse dar a ele. Aí ele vai oferecer uma carroça a ele. Ele vai e compra essa bendita carroça. Porque o negócio estava expandindo, a carroça e o cavalo ia ficar muito lento para o serviço. Então eu ofereci, eu perguntei se ele queria comprar. Ele disse que comprava. R$200, fico te devendo mais 200 então. Beto compra a carroça de Francisco em 2 vezes. Pagou certinho. Comprou essa carroça por R$400 para pagar 2 vezes. Aí deu 200, ficou devendo 200.
E aí, Beto, tudo bem? Opa! Aí, aquele acerto nosso aí, você ficou de me dar hoje? Agora eu tô duro. Mas, pô, até o fim da semana eu acerto contigo aí que eu tô com... Beto atrasa o pagamento da segunda parcela da carroça. Francisco se revolta com a demora. A semana tá tudo certinho aí. Bichinho é bom, bichinho. Rapaz. Francisco viu que o rapaz estava querendo passar a perna na gente. E ele falou, eu tenho que matar esse cara, eu não vou deixar ele vivo não. Ele tá me tirando como otário e eu não tô gostando. Já foi 2 e esse vai ser mais fácil de ir. Aí ele falou pra mim, arruma um jeito de trazer ele pra cá. Então a gente marcou o dia e a hora pra ele ir pra pousada e me encontrar lá, né? 20 de maio de 2003, 5 da manhã. Beto acorda cedo e se prepara para sair. A mulher e a filha dele ficam em casa. Deus te abençoe. Antes de sair, Beto se despede da avó. Maria José vê o neto pela última vez. No dia que ele saiu de casa, ele disse pra mim, filha, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu só vou dar uma olhada numa geladeira pra ver que dá pra mim, pra eu comprar pra gente. Mas basta assim, de 12 horas eu tô chegando pra almoçar. Tô certo, mas eu fui o almoço, mas aquele meu coração pesado, pressentindo que alguma coisa não tava certa. 3 horas depois, seu Clênio leva Beto até a pousada. É uma armadilha. Eu vou te pagar, são 200 reais que eu te devo. Vou te pagar, Francisco e Beto discutem sobre a venda da carroça. De repente, Francisco chama seu Clênio para uma conversa. Eu vou te passar a perna? Os dois acertam a morte de Beto. Simples. Que nem o Francisco disse, pronto, agora o serviço vai ser. Eu disse, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Serviço é simples, é igual você matar um porco. Eu digo que assim seja, meu irmão. E rapaz, vamos dar uma olhada, eu tenho um som pra vender. Quer dar uma olhada aqui? Tá novinho. Seu Clênio atrai Beto para um quarto da pousada. Falei pra ele que tinha um som pra vender. Se tem um som pra vender, ele disse, eu compro, tá onde? Ele disse, tá no meu quarto. Aí eu levei pra lá. Cadê o som? Seu Clênio ataca Beto. E aí eu dei algumas facadas nele. E lá ele ficou no chão. Nesse instante, seu Clênio escuta um chamado. E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? Entrei. Depois de se lavar, seu Clênio abre o portão. Ele conhece o visitante. É um negociante de porcos. Vim dar uma olhadinha aí nos teus porcos. Vamos lá? Vamos, dá licença. E voltei para trabalhar normalmente. Muito nervoso. Tudo bem, depois a gente fecha o negócio. O negociante não desconfia de nada. Só depois de 2 horas de conversa, seu Clênio e Francisco conseguem se livrar dele. Sem testemunhas, seu Clênio e Francisco se apressam para esconder o corpo de Beto. Por volta de 11h30, mais ou menos, a gente enterrou o corpo. A seguir. Por favor, filhinha. A avó de Beto procura o neto. Seu Clênio confessa o assassinato. Quando o seu Clênio foi preso, ele detalhou de forma fria como fez para agredir com facadas determinada vítima. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Francisco Antônio Lino, Sidney Correia, o Sid Nelson. E o Wellington Ricardo da Silva, o Nené. No dia da morte de Beto, a avó e a mulher dele foram procurá-lo na pousada. Francisco e seu Clênio fingiram não saber de nada e disseram que não tinham visto Beto. No dia seguinte, as duas voltaram à pousada e encontraram uma testemunha com uma história diferente. Quando chegou lá, aí Fátima, uma morena que morava lá, aí disse, rapaz, esse menino esteve aqui ontem. Eu vi ele entrar, mas não vi ele sair. Cadê meu filho que esteve aqui ontem? Horas depois, a avó e a mulher de Beto voltam pela 3ª vez à pousada.
Elas cobram uma explicação sobre o sumiço de Beto. Ele esteve aqui. Pra onde ele foi? Nós não sabemos. Aí o Chico disse, ei, Ciclênio, traz a enxada aqui que eu quero plantar esses quiabos aqui, justamente em cima da cova do menino. Francisco começa a plantar quiabo. A avó de Beto desconfia de que alguma coisa está errada. Isso. Aí aqui perto de você, aqui, ó. Fica bastante. Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí eu digo, não, meu marido planta quiabo lá em casa, mas planta 3 sementes numa cova. Não, mas eu quero que nasça de torceira aqui. Ele falou mesmo assim pra nós. Que era o fato de despistar, de camuflar o que estava ali por baixo. Por favor, filhinha, você viu esse rapaz? A polícia não tem nenhuma pista. Durante 4 meses, os parentes de Beto sofrem a procura dele. Dá licença, moço. Você viu esse rapaz? Por acaso não tem lembrança que tinha passado aqui? Obrigada. Eu mandei tirar logo essa foto, esse postalzinho que não está no quadro. Vou andar com ele. Minha gente, vocês viram esse rapaz por aqui, não? Seu filho está morto e enterrado na pousada. Até que uma mãe de santo confirma a morte de Beto. Eu disse que o menino foi feito isso com o menino por causa de uma carroça de burro que o menino comprou. E fez 2 pagamentos, faltou um. Depois da consulta com a mãe de santo, a avó de Beto voltou a procurar a polícia e a justiça. Francisco, o dono da pousada, foi preso e acabou contando tudo. Ele pôs a culpa dos crimes em Ciclênio, que tinha sumido, e mostrou onde os 3 corpos estavam enterrados. Na delegacia, o acusado, Francisco Antônio Lino, resolveu revelar à polícia informações a respeito do crime. Francisco Antônio confirma que chegou a se desentender com Roberto por causa da venda de uma carroça, mas atribui o crime a um ex-funcionário da pousada que também está desaparecido. Em fevereiro de 2004, Francisco foge da prisão. 10 meses depois, Ciclênio é preso em Pernambuco. Quando o Ciclênio foi preso, ele detalhou de forma fria como fez para agredir com facadas determinada vítima, o que ele fez para atrair a vítima até o local onde ele iria matá-la. Não se arrependeu do que fez. Em entrevista ao Linha Direta, Ciclênio mudou sua versão e acusou Francisco de 2 dos assassinatos. Eu não sei qual era o motivo dele. Quando eu cheguei na pousada já tinha acontecido um dos crimes e já estava morto. Quando eu vinha subindo, ele desferiu 2 golpes de faca contra o outro rapaz. Os parentes de Beto sofrem até hoje com a ausência dele. Eu tenho muito neto, mas o amor dele era separado. Ela tinha apenas 2 anos, mas ficou marcada a vida da minha filha. Ela pega a foto do pai, de mãe, meu pai, mãe. Ela beija. É por isso que tem vezes que eu escondo o álbum de foto dela. Porque se deixar, ela passa o dia todinho olhando a foto do pai. Para os moradores de Bahia, a pousada da morte, hoje vazia e abandonada, se tornou um símbolo de tristeza e crueldade. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Francisco Antônio Lino, 47 anos, acusado de 3 assassinatos, ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Na semana passada, o Linha Direta mostrou a história das adolescentes Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão. As 2 tinham 16 anos e foram assassinadas em maio de 2003, no litoral de Pernambuco. Até hoje, ninguém foi responsabilizado e punido pelos crimes. Depois da exibição, o Linha Direta recebeu muitas denúncias sobre o caso e foram encaminhadas à polícia e ao Ministério Público em Pernambuco. A polícia tem até setembro para concluir as investigações sobre as mortes de Maria Eduarda e Tarsila. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.